Olá, passageiros, e sejam mais uma vez muito bem-vindos ao SSAne. Esse vídeo é um pouco diferente dos vídeos que eu costumo trazer para o canal. Estou tentando fazer uma coisa um pouco mais diferente para ver se dá certo, até porque essa vai ser a primeira análise de jogo do canal. Sim, esse vídeo é uma análise sobre Pokémon Sun e Moon. Eu acabei de finalizar a Elite do jogo, eu já comecei a caça às UBs e a caça aos Tapus, e decidi fazer a análise agora porque eu acho que eu já vi bastante do jogo para poder passar a minha opinião para quem estiver interessado em discutir a respeito e tal. Então, a minha análise vai ser um pouco diferente, ela vai consistir de 2 vídeos. Um vídeo vai ser para os pontos positivos de Pokémon Sun e Moon e um vídeo vai ser para os pontos negativos de Pokémon Sun e Moon. Esse é o primeiro vídeo que vai ser lançado, que é sobre os pontos positivos, e é com eles que nós vamos começar agora. Lembrando que essa é a minha opinião a respeito dos jogos. O meu namorado jogou Pokémon Sun, então eu tive a oportunidade de ver a experiência do jogo tanto no Sun quanto no Moon, porque nós éramos juntos, e essa é a minha opinião sobre o jogo, então estamos abertos a discussões aqui. Se você discordar das minhas opiniões, se você concordar, se você quiser comentar alguma coisa, fique à vontade. O espaço do vídeo, os comentários são abertos para isso. Vamos discutir e conversar sobre esse jogo maravilhoso. E vamos começar agora. O primeiro ponto positivo de Pokémon Sun e Moon é a história. A história do jogo é muito rica e desenvolvida e torna a região de Alola muito mais cativante. O crescimento da franquia é óbvio, dá pra ver que a Game Freak colocou tudo de si nesse jogo. Tudo que ela aprendeu durante os 20 anos de Pokémon, ela conseguiu inserir em Pokémon Sun e Moon e fazer a franquia alcançar um patamar ainda maior e ser muito mais respeitada até mesmo como um JRPG. Para aqueles que não sabem, um RPG japonês. Todas as tradições e superstições de Alola, as divindades guardiãs das 4 ilhas, tudo isso junto com a questão de Kahunas e Trial Captains fez com que a região tivesse um crescimento de história muito grande e muito interessante. Eu fiquei muito presa pela história de Sun e Moon e foi o que me levou a jogar cada vez mais. Não era só o fato de eu querer me tornar a Champion, era o fato de eu querer descobrir sobre essa história, eu querer desbravar a região de Alola e todos os mistérios, todas as curiosidades que tinham no meio dessa região. Sem contar que a questão do Ohana, de família, amizade, de união dos personagens é muito forte. Quando eu me tornei Champion, quando eu venci a liga, poder ter dividido esse momento de vitória com aqueles NPCs, aqueles personagens que eram meus amigos, como Hal, a Lily, o Kukui, que acompanhou a jornada inteira. Nunca houve um professor que acompanhasse a jornada como o Kukui fez. Dividir com o próprio Hala. Foi incrível. Eu não me senti sozinha, eu senti que eles realmente se importavam com a minha vitória. Eu acho que os jogos anteriores de Pokémon, eles tinham uma coisa mais fria em relação a você se tornar o Champion. Você não tinha ninguém pra comemorar com você. Mal tinha um NPC pra te dar os parabéns, sabe? Nesse jogo teve uma festa pra comemorar. Foi uma coisa muito família, foi uma coisa muito de união e isso me deixou muito emocionada. Então, a história de Sun e Moon é um dos melhores plots ever da história dos videogames pra mim. Porque se você for pegar toda a lore de Pokémon, a história de Sun e Moon é muito foda. Sério. Então, pra mim, a história foi uma das coisas mais legais de Sun e Moon. O segundo ponto positivo de Pokémon Sun e Moon foram as mudanças na jogatina. A adição da Rotom Dex, dos Poké Riders e dos Moves foram coisas muito divertidas. Apesar do fato de que eu queria que a Rotom Dex tivesse tido um pouco mais de interação conosco, com o jogador, não minto que foi uma coisa muito legal terem tido a ideia de colocar o Rotom dentro de uma Pokédex e fazer a Pokédex ficar mais animada. E não podemos negar que isso teve uma certa influência de Yokai Watch com o Whisper, sendo que o protagonista tem um personagemzinho tipo animadinho, que fica sempre do lado, dando ajuda e tal. Isso ficou mais óbvio no anime de Sun e Moon, no jogo não ficou tanto não. Em questão dos Poké Riders, eu sei que muita gente até hoje tá chorando pela perda das HMs, mas ainda dá pra conseguir elas no jogo, dá pra usar em batalha, e o perfeito é que você não precisa mais ter um HM Slave no seu time. Isso é ótimo, você não precisa gastar um slot do seu time que poderia ter um Pokémon muito bom, que ia te ajudar muito nas batalhas, pra colocar um escravo. É ótimo, os Poké Riders pra mim foi genial. Era uma ideia que deveria ter vindo há muito tempo. Mas ela é perfeita para a região de Alola justamente pela questão que as pessoas de Alola têm uma ideia
que elas precisam dividir a vida delas com os Pokémons. Elas precisam ter todo esse compartilhamento de vida com os Pokémons. Isso também ficou um pouco mais óbvio no anime, porque eles repetem muito isso. Tipo, a gente aqui em Alola divide muito com os Pokémons e tal, divide comida, divide tudo. Então, acho que a relação Pokémons e pessoas em Alola é muito mais forte, mais intrincada do que nas outras regiões dos outros jogos. Os e-movies foram legais. Assim, eu gosto muito das Mega Evoluções e eu sempre vou achar as Megas melhores. Mas os e-movies foram muito legais, eu não tô dizendo que os e-movies foram ruins. Eles foram divertidos. Eu só queria que tivesse tido um pouco mais de esforço nas animações. Porque certos Pokémons, quando usam alguns e-movies, a animação fica esquisita. Sabe? Ela não encaixa muito bem. Mas os e-movies foram uma tirada muito legal. Eu encaro os e-movies quase como um último golpe, sabe? Aquele golpe que você precisa encher o MP pra poder soltar. Então é quase tipo o ataque final do Pokémon, sabe? Que a gente vê muito em jogos de luta e coisas do tipo. E em questão dos e-movies também, eu queria ter visto mais e-movies exclusivos. Eu achei que os e-movies exclusivos, como os dos iniciais, do Pikachu, do Raichu, eu achei que foram poucos. Eu queria ter visto um pouco mais de mobilidade nisso aí, mas a gente tem que lembrar que o sistema do Nintendo 3DS não é tão potente e talvez não fosse aguentar, tipo, tantos e-movies exclusivos que iam só exigir mais e mais do sistema pra rodar. Então, eu meio que entendo, mas eu não minto que eu gostaria de ter visto. A questão de nós termos um mapa no jogo ajuda a manter o foco no objetivo. Isso é maravilhoso. É outra ideia que deveria ter existido desde sempre. Infelizmente, não dá pra interagir tão bem assim com o mapa, sabe? Eu achei que poderia ter tido um pouco mais de ergonomia pra usar o mapa, principalmente com a Stylus. Mas o mapa foi ótimo, porque eu sou o tipo de pessoa que me perco em quase qualquer jogo que eu vou jogar. Então ter um mapa pra mim é sempre motivo de alívio. E o mapa de Sun e Moon foi ótimo. O Battle Royale é muito legal. Foi outra mudança na jogatina que eu achei muito divertida. Apesar do fato de eu ser muito ruim jogando Battle Royale, eu achei ele muito divertido. Até por conta de toda a questão de história, que ele foi desenvolvido porque os tapus gostavam de lutar entre si, por isso que, 4 tapus, 4 pessoas lutam no Battle Royale e tal. É até aquela coisa de tradição que eu falei antes, que é um dos pontos altos de Sun e Moon, a questão de tradição, de superstição, e como eles conseguem transformar isso para uma coisa um pouco mais modernizada. Eu achei muito divertido. As batalhas de SOS, que são aquelas que você tá lutando contra um Pokémon selvagem, e aí ele chama o coleguinha, às vezes o coleguinha vem, e às vezes o coleguinha não vem. Elas são bem legais. E existem Pokémons que só podem ser capturados através dessas batalhas, como a própria Marianne. Eu achei elas muito divertidas. Eu sei que teve gente que achou chato, que tá achando chato até agora, que tá cansado. SOS Battle é chata, eu preferia sistema de horda. Eu gostava do sistema de horda, mas eu acho a SOS Battle menos chata do que o sistema de horda. Eu ficava muito mais cansada no sistema de horda, pra ser sincera, quando encontrava alguma. Então, acho que as batalhas da SOS são bem interessantes, só que eu não consigo não ficar com pena do Pokémon quando ele vai chamar o aliado e o aliado não aparece. Eu acho isso muito triste. Quase dá vontade de, não derrotá-lo só pra não sentir tanta pena dele. Os novos métodos de captura e de evolução, como você ter que evoluir um Pokémon só pela manhã em certa versão, ou só pela noite em uma certa versão, ou ele ter que aprender o golpe tal e não sei o que, eu achei legal. Eu acho que é um diferencial pra franquia, eu acho que tira a gente dessa caixinha chata de o Pokémon vai evoluir nível tal, tal e tal. Não, eu acho divertido você ter Pokémons que evoluem de formas diferentes. Às vezes vai ser chato você ter que fazer isso, às vezes vai ser cansativo você ter que evoluir esse Pokémon, mas imagina, o esforço que você tá colocando pra evoluir ele vai te dar bons frutos no futuro. Se você quer realmente evoluir esse Pokémon, e você sabe que evoluir ele vai ser chato, vai ser cansativo, é um esforço a mais que você deve fazer, porque vai valer a pena. Então, eu sei que teve muita gente que achou chato ter tanta, entre aspas, frescura pra evoluir os Pokémons em Sun e Moon, alguns Pokémons, não todos, claro, mas eu achei divertido, eu acho que é diferente e tira a gente do tédio, da monotonia de evoluir os Pokémons quase sempre do mesmo jeito. Já falamos da história como ponto positivo de Pokémon Sun e Moon, e agora é hora de falar dos personagens. Os personagens do jogo são extremamente carismáticos, tanto os Trial Captains, quanto os Karunas, quanto o Team Skull, quanto os personagens da Eder Foundation, quanto os rivais.
rivais, tá? Porque temos problemas em relação a rivais nesse jogo. Quanto os próprios NPCs, o Hiker, os Ace Trainers, os personagens são muito legais. Todos os personagens do jogo são muito interessantes. A questão do design, a Game Freak, ela foi totalmente criativa. Eu gostei muito dos designs e das personalidades dos personagens. Eu acho que todas as personalidades e designs se casaram muito bem. Não teve nenhum personagem que eu achei chato, que eu achei irritante, que eu não gostei realmente. Eu acho que cada personagem, até mesmo os vilões, dependendo do ponto de vista, tiveram seu charme e eu fiquei muito satisfeita com os personagens. Eu consegui me apegar a praticamente todos. Se eu fosse escolher um personagem de que eu não gostei tanto, que ele me irritou um pouco, algo assim, ou que eu esperava mais dele e ele não me deu o que eu esperava, seria o Samson Oak. Eu acho que eu esperava mais dele como professor pesquisador de variantes em Alola e como mesmo primo do professor Carvalho. Eu acho que ele me decepcionou um pouquinho, então se for pra ter um personagem que eu não gostei tanto assim, seria o Samson Oak. Mas eu gostei do design dele, então todos os personagens ali eu acho que eles conseguiram casar muito bem e a proposta foi muito boa. Cada um tem um charme, uma personalidade que tornaram eles indispensáveis. Eu não consigo imaginar os personagens de outra forma ou em outro lugar ou de outro jeito. Pra mim tudo casou perfeitamente. Sobre o sistema de Trials e Karunas de Alola, no começo eu estava um pouco com medo desse sistema, não sabia se ia rolar muito bem. Algumas vezes eu cheguei até a achar que era meio que uma cópia do sistema de ginásios, só que com outro nome para não parecer que era o sistema de ginásios. Mas conforme eu joguei, eu percebi que cada trial tem o seu charme especial. O fato de cada trial ser diferente do outro faz com que eles sejam especiais, faz com que cada experiência de trial toque você de uma forma diferente, faça você rir, faça você ficar nervoso, faça você ficar com medo. Da mesma forma que os personagens são muito carismáticos, os Trial Captains e os seus Trials foram muito carismáticos. Você consegue ver um toque do Trial Captain no Trial que você enfrentou. Então, eu gostei muito do sistema de Trials, eu achei que foi muito interessante, foi muito diferente e, como eu já disse antes, quebrou o tédio, quebrou a monotonia que a franquia vinha trazendo pra gente. O sistema de Karunas eu achei muito legal o fato dos Karunas serem escolhidos pelos Tapus e os Trial Captains serem escolhidos pelos Karunas. Deu pra ver todo esse sistema de hierarquia que eu achei genial. Eu gostei de todos os Karunas, acho que se for pra escolher um preferido, eu ficaria com a Acerola como Karuna, porque, convenhamos, no final a Karuna praticamente era a Acerola, né? Porque o Nanu tava meio sem vontade de ser Karuna, né? Mesmo que a gente enfrente ele como Karuna, eu não considero o Nanu um Karuna. Eu considero mais a Acerola do que o próprio Nanu, apesar de eu saber que a Acerola é um Trial Captain. Esse sistema ficou muito legal na minha opinião, mas eu espero que a Pokémon Company não volte com o sistema de Trials e Karunas nos próximos jogos da franquia, a não ser que um dos próximos jogos seja uma sequência de Sun e Moon. Nesse caso, beleza. Mas eu quero que isso seja específico da região de Alola. Eu quero que esse seja o charme de Alola. Não quero que eles peguem isso e joguem pra outra região, joguem pra uma outra história. Eu acho que isso ficou muito bem em Alola e deveria ficar lá. Mais um ponto positivo de Pokémon Sun e Moon é a soundtrack do jogo. Ela é fantástica. Eu nem vou me estender muito no assunto, porque a soundtrack do jogo é simplesmente perfeita. Não tem nem muito o que comentar. Temas como o tema do Kukui, o tema do Gladion, o tema da Lily, da Elite 4 são perfeitos. Na minha opinião, é tipo uma das três melhores soundtracks da franquia, de certeza. As músicas são muito boas, dá pra ver o empenho que a Pokémon Company colocou. Não que não tenha empenho nos outros jogos, mas essa soundtrack conseguiu passar pra mim a emoção de você ter uma região com tradições e superstições como a Alola, mas ser uma região que ao mesmo tempo está crescendo em questão de tecnologia, em questão de avanço, em questão mesmo de ganhar uma liga, em questão de mostrar para o mundo que ela não é uma região parada no tempo, que ela não é uma região trancada, ela é uma região que está aberta, que está crescendo. A Alola está em expansão, está em ascensão enquanto nós jogamos. Então a soundtrack me passou todas as emoções necessárias e eu achei ela incrível. Mais um ponto positivo de Pokémon Sun e Moon são os gráficos. Aqui nós temos uma questão um pouco complicada, porque quando o jogo está sendo rodado no Nintendo 3DS normal e no XL, independentemente, contanto que não seja no New,
nós temos um lag, temos queda de FPS, temos umas travadas assim meio feias, sabe? Toda vez que tem, tipo, mais de 2 coisas na tela, quando tem muita coisa pipocando na tela, muita animação, o seu 3DS, se ele for antigo, ele vai travar, e vai travar muito. Contudo, eu fico maravilhada em ver como a Pokémon Company conseguiu fazer com que esses gráficos lindos do Sun e Moon conseguissem rodar no 3DS antigo. Eu não tenho um New 3DS e eu não vi ninguém jogando no New 3DS, então eu não sei o quão melhor ele está rodando no New 3DS. Eu sei que ele está rodando melhor, ele está rodando mais suave, sabe? Ele está rodando assim, perfeitamente. Disso eu tenho certeza. Mas no 3DS antigo ele roda assim, dando aqueles engasgos, né? Mas o importante é que ele consegue rodar, ele consegue entregar o jogo. Então, tendo isso em mente, vamos falar especificamente dos gráficos. Os gráficos estão muito bonitos, finalmente deixamos de ter personagens chibis, já tem até muitas piadas com isso na internet. Temos personagens mais adultizados, personagens maiores. A gente tem uma noção de espaço muito maior do que a gente tinha antes, apesar da gente ter perdido a habilidade de sentar nas cadeirinhas, né? E também termos perdido o 3D, que foi um pouco triste. Eu não costumo jogar jogos com 3D ligado, a não ser em certos pontos de certos jogos. Eu uso muito pouco 3D, então eu não senti tanta falta. Mas teve algumas vezes que eu tava em cenários tão bonitos que eu queria ligar o 3D pra tentar ter uma experiência mais profunda e eu lembrava que eu não podia. Contudo, a falta do 3D para trazer esses gráficos maravilhosos que nós tivemos, tipo esse avanço magnífico no sistema do 3DS, para mim valeu totalmente a pena. Esse jogo, ele mostra com todas as palavras como o 3DS é capaz de rodar jogos bons, como o 3DS é um ótimo sistema portátil. Ele tem uma capacidade incrível que a Game Freak e a Pokémon Company não tiveram medo de utilizar ao máximo. As Alola Forms que foram introduzidas em Pokémon Sun e Moon também foram um ótimo aditivo para a franquia. E eu achei muito interessante a forma de homenagem que a Pokémon Company teve ao pegar Pokémons, não todos, mas alguns Pokémons da primeira geração, e dar a eles uma nova cara, entre aspas, e ao introduzi-los na região de Alola, como nós tivemos o Alola Raichu, o Alola Geodude, o Alola Miau, enfim. Tivemos algumas Alola Forms que foram legais, mas o meu coração não ficou satisfeito. Eu queria mais Alola Forms, eu achei que as Alola Forms foram muito poucas. Eu acho que deveriam ter introduzido mais, eu acho que tinha capacidade para ter colocado mais. Eu já vi fanarts incríveis na internet de Alola Forms do Lapras, do Dratini, cara, de muitos Pokémons que teriam ficado perfeitas se tivessem se tornado realidade. Eu não sei se a Pokémon Company não quis adicionar mais Alola Forms por causa do peso do jogo, ou se foi porque eles simplesmente não quiseram fazer mais porque ficaram satisfeitos com as que tinham. Eu gostei muito das Alola Forms, achei que foi um charme, mais um diferencial de Alola, e foi muito engraçadinho ver designs alternativos dos Pokémons que a gente já conhece há tanto tempo, da primeira geração e que a gente tanto gosta, mas eu queria um pouco mais. Mas as Alola Forms foram incríveis. Quanto ao desenvolvimento e duração do jogo, eu achei aceitável e satisfatório. Eu joguei o jogo inteiro sem usar o XP Share, porque eu queria sentir na pele a dificuldade de evoluir Pokémon por Pokémon, de trocar os Pokémons em batalha. Eu queria usufruir do jogo o máximo possível. Eu não tô dizendo que eu queria sofrer, apesar de eu ter sofrido um pouco, mas eu queria a dificuldade, e eu encontrei essa dificuldade quando eu joguei sem XP Share. Se você reclama da dificuldade dos jogos de Pokémon ultimamente, principalmente do Sun e Moon, eu recomendo a você, jogue sem XP Share. Vai fazer muita diferença. O XP Share torna o jogo ridiculamente mais fácil. Você chegar em um adversário que tá nível 50, e você deveria estar nível 50 para ter uma batalha de igual para igual, e você tá no nível 60 ou 70 porque você ficou usando XP Share, eu não acho justo. Então, se aconteceu isso com você enquanto você jogava, e você pensou, nossa, que jogo fácil, o cara tá no 50 e eu tô no 70, vou dar um couro nele. Você tava usando XP Share? Se você tava, você facilitou o jogo pra si mesmo, então não reclame de dificuldade. Eu vi muita gente reclamando que o jogo tava fácil, que o jogo não tava oferecendo nenhum desafio, que até mesmo o Final Boss, entre aspas, que nós temos no jogo, não foi difícil, que a batalha foi ruim. Cara, se você tava com o XP Share ligado, realmente eu acho que foi bem fácil pra você chegar com 10, 20 níveis a mais, né?
Mas se você jogar sem XP Share, você vai sentir a dificuldade do jogo. A dificuldade que era como a dificuldade de antigamente. E olha que eu não sou Gen Uner, mas eu digo, a dificuldade de antigamente, dos primeiros jogos de Pokémon, você só encontra hoje em dia se você desligar o XP Share. Lembrando que o XP Share ele é uma coisa opcional, você não é obrigado a usar, então você quer colocar o jogo no nível hard? Desliga o XP Share, vá jogar e seja feliz. Então é isso, pessoal, esse foi o primeiro vídeo de análise de Pokémon Sun e Moon, falando sobre os pontos positivos do jogo, as coisas legais que nós vimos no jogo, pelo menos na minha opinião. E daqui a alguns dias eu pretendo trazer a segunda parte dessa análise, que vai ser sobre as coisas que não foram legais, os pontos negativos de Pokémon Sun e Moon, porque o jogo não é perfeito, o jogo não foi perfeito. E eu acho interessante nós colocarmos os pontos positivos e os pontos negativos lado a lado, pesar os dois juntos e ver que nota nós podemos dar pro jogo, sabe? Então, os pontos negativos vão vir muito em breve, e eu também pretendo fazer um vídeo só sobre as Ultra Beasts e as possibilidades que elas trazem para a franquia. Sim, eu não falei de Ultra Beasts nesse vídeo, eu não sei se eu vou falar no próximo ainda, porque eu ainda tô construindo o roteiro do próximo, mas com certeza eu quero fazer um vídeo só para as Ultra Beasts, porque eu acho que elas merecem um vídeo só para elas, porque acho que podemos dizer que foi a maior novidade de Pokémon Sun e Moon, as Ultra Beasts, então precisamos de mais tempo e mais espaço para falar sobre elas e o que elas trazem para o mundo de Pokémon. Então é isso, se você gostou do vídeo, clique no gostei, adicione aos favoritos, compartilhe com seus amigos que gostam de Pokémon, que jogaram Sun e Moon, que não jogaram Sun e Moon, enfim, que querem saber opiniões sobre Sun e Moon. Deixe as suas opiniões nos comentários, o que você concorda, o que você não concorda, suas reclamações, as coisas legais, enfim. Os comentários estão aí abertos para isso. Se inscreva no canal para não perder mais nenhum vídeo e pode esperar que os pontos negativos dessa análise estão vindo muito em breve. Então é isso. Nos vemos no próximo vídeo e até lá, passageiros!